Bom, nós iremos iniciar essa aula de hoje dando continuidade àquilo que a gente falou na aula introdutória. Como fazem 15 dias, né? Mais ou menos, ou mais. Eu acredito que talvez vocês não lembrem aí de tudo. Ou eu estou enganado, né? Alguém lembra aí do último ponto? O que ficou na memória para os que estavam e para aqueles que assistiram, não vieram, mas assistiram a aula? Pode dar só um pontapézinho assim? O que ficou marcado foi que você falou assim que eu tinha falado lá embaixo, contigo, das pessoas que não aceitaram, não confessaram que Jesus Cristo era teu Senhor, que o diabo manipula elas no seu subconsciente, mas que não são uma coisa percebida, que também há aquele foco naquele versículo que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça a luz do Evangelho. Você também falou assim que há algumas religiões que confessam que Jesus Cristo, como o cristianismo, que também é uma seita, mas não uma forma percebida, mas sim uma forma oculta. Essa última aí eu não entendi não. Não, uma forma, um exemplo, como o catolicismo, Sim. Que você falou dessa coisa de santo, tal. Algumas pessoas acreditam que sim, ali é Jesus Cristo curando, mas você deu um foco na parte que não em si é Deus, mas sim o diabo. Aí você citou aquele versículo lá do escrito de Moisés, que ele bateu lá, aquele cajado, ele virou uma serpente. Aí depois você também citou aquele versículo em Deuteronômio daquela cura, se viesse um profeta, ou alguém que fizesse aquela cura e não tivesse testemunho, eu não lembro do versículo em si. Falou assim que Deus não era responsável por esse ato. Ah, tá. Agora, até eu tô lembrando isso aí que eu não lembrava também. Então, o que acontece, amados? A batalha espiritual, o videozinho lá, é interessante assim, que a gente, pelo menos eu vou deduzindo, né? Talvez eu esteja enganado na minha avaliação, na minha percepção. Mas, por exemplo, tem lá o primeiro vídeo e a primeira parte, 40 e tantas visualizações. Aí você vai para a segunda, tem lá metade, né? Nem isso, 18, acho que 20 lá visualizações. Então eu faço uma certa dedução, não sei se eu estou certo ou não, né? Mas é assim, muitas vezes as pessoas esperam desse tema que a gente trate aquilo que a Bíblia não trata, né? Então olha a primeira parte do vídeo e fala, não é isso que eu queria ouvir, não é isso que eu pensei do tema. Mas a gente precisa primeiro ter essas bases bíblicas e esse conhecimento como um todo, para a gente tratar aquilo que vai para o pessoal. Porque existe uma realidade que são as experiências pessoais. Mas nós estamos tratando de um curso teológico, onde a nossa base são as escrituras sagradas apenas, quando a gente diz respeito a este assunto. Eu sei que na teologia, nem sempre só a Bíblia dá conta de explicar uma série de assuntos, né? Mas quando há a possibilidade de nós recorrermos às outras fontes, então seja histórica, linguística, cultural e outras mais, geográfica e tal, aí tudo bem. Mas aqui, nesse assunto batalha espiritual, angelologia, não há outra fonte confiável, tá certo? Não existe outra fonte confiável, porque nós estamos falando daquilo que ultrapassa a experiência humana no sentido de registro. Então não há nenhum registro confiável a respeito dessas ações demoníacas. A gente, no Brasil, é interessante assim que o crente, né, principalmente o pentecostal, ele vai trazer muita informação do espiritismo, do catolicismo, mas principalmente do espiritismo, para denominar ou para dar nome a entidades e o que fazem. Mas não é autoridade isso, irmãos. E aí fala lá, o demônio que faz com que as pessoas se prostituam, é a pomba gira. O demônio que faz com que a pessoa se embriague, é o Zé Pilintra. O outro lá é o Tranca-Rua, o Sete Flecha, o Maria Mulambo, o sei lá das quantas, não tem, né? Mas isso não é autoridade bíblica, isso não é fonte confiável, tá certo? Isso são entidades denominadas a partir do espiritismo, amado, espiritismo baixo. Aí se você vai para o satanismo, por exemplo, aí vai falar do Leviatã, vai falar das hierarquias lá, Daniel Mastral, Rebeca Brau e sei lá quem mais que me fugiu da mente agora.
Então, assim, é muito perigoso a gente se basear nessas fontes e nessa experiência para a gente afirmar. Então, o que eu estou fazendo a priori aqui? Eu estou pegando os textos bíblicos que falam a respeito da realidade da batalha espiritual. Na primeira aula, eu tentei introduzir que a batalha espiritual, talvez a mais perigosa que tem, é essa, onde os conceitos são deturpados, onde a teologia, a ideia, o conceito, a Bíblia ela é distorcida, onde Satanás também tem seus teólogos, também tem seus ministros, seus pastores, né? Seus líderes evangélicos, suas teologias. As heresias em si, elas são fomentadas por espíritos enganadores, é o que vai Paulo dizer a Timóteo lá, que haveriam espíritos enganadores, doutrina de demônios, ensinamento de demônios. Então o que acontece? A gente precisa entender que há uma sutileza de Satanás em trabalhar por vias que nem sempre é essa via da possessão demoníaca, sabe, daquela coisa escancarada, do místico. Então eu quero trazer primeiro essa base para vocês. Nós vamos, lógico, falar a respeito lá do que os demônios lá tentaram impedir Paulo de ir em tal cidade. O próprio Satanás, ele diz, a gente vai ver lá, que a possessão demoníaca que pegou a menina lá e, né, tinha um espírito de adivinhação e tal. Existem essas realidades. Mas a gente precisa entender que Satanás, ele opera tanto pela via natural quanto pela sobrenatural. A sobrenatural são essas possessões, as coisas mais escandalosas que qualquer um identifica. Bom, a maioria identifica. Mas tem a natural, que para mim é mais perigosa, para mim é mais preocupante, que são essas falsas doutrinas introduzidas. Isso sempre houve, amados. O diabo é um espírito que ele tem inteligência por ser um espírito, que era um anjo, não é? É um anjo, é um ser espiritual, é um ser angelical. Só que, lógico, totalmente corrompido aí pelo pecado e tal, pela maldade, pela rebelião contra Deus. Mas a realidade é que nem todas as ações que há aparentemente sobrenatural provém do Espírito Santo. E aí que você me fez lembrar, Erickson, que assim, por exemplo, não sei se foi vocês que questionaram ou se foi eu que propus isso, mas aqueles questionamentos de, mas vem cá, a pessoa vai lá e oferece lá alguma coisa lá para uma entidade e é curado, e faz lá um voto lá para um ídolo e dá certo e tal, mas não é Deus isso, como que aconteceu isso? Aí eu falei, irmãos, não tem como o Espírito Santo realizar algo na vida da pessoa e essa realização fará com que essa pessoa dê mais crédito ao ídolo, seja mais escravo do Satanás, dos demônios, da doutrina. Eu acho isso uma incoerência, porque o Espírito Santo, a função dele é levar as pessoas a glorificar a Cristo, é santificar essa pessoa para o serviço e para a adoração a Deus. Então eu desconfio de qualquer ação, possivelmente de Deus, ainda que seja curando uma pessoa, ainda que seja dando algo positivo, vamos colocar assim, para uma pessoa, mas que isso seja de Deus. Se essa pessoa não se volta mais para Cristo, para qual finalidade, ou para que finalidade, quais são, não, é uma só, qual é a finalidade da ação miraculosa do Espírito Santo trazendo cura, os sinais, os milagres? Qual é a única, irmãos, a única? Você pode ler? Sim, João? João 20, Exato. versículo 30 e 31. Isso aí foi combinado, viu? Depois ali. Jesus realizou na presença de seus discípulos outros sinais milagrosos, que não estão registrados neste livro. Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Para que, crendo, tenha vida eterna no seu nome. Então há uma finalidade única, tá certo? Dos sinais, dos milagres, das curas, é fazer com que as pessoas cada vez mais glorifiquem a Deus e reconheçam a Cristo. E que isso tudo leve essa pessoa, que seja uma ação de Deus para que leve essa pessoa a glorificar mais a Deus, a se entregar mais a Deus, a honrar mais a Deus. Então tudo, eu fico desconfiado, irmão. Toda ação, possivelmente sendo do Espírito Santo, mas que essa pessoa não se converte mais. Que ações, que cair é esse no Espírito? Que arrebatamento é esse que a pessoa cai, mas ela não levanta transformada?
mas ela não levanta uma pessoa mais humilde, mais devota a Deus, mais mansa, mais equilibrada, com mais amor, que se alegra mais nas coisas de Deus, com mais paz no coração, mais longânima, mais benigna. Como que pode esse negócio? Não é algo estranho? Ah, mas foi curada. Mas e aí? A cura, então, é um sinal de Deus? A cura. E essa ação de Deus não levou a pessoa a conhecer mais a Cristo, a crescer mais em Cristo? Porque o que é a salvação? O que Deus de fato Ele está trabalhando desde sempre para fazer? Para resgatar o ser humano. Não é para... Porque, irmão, não adianta o rapaz, a moça, o irmão, o ancião, quem quer que seja, ir sadio, né, próspero, realizado para o inferno. Vocês acham que tem vantagem nisso? Vocês acham que muitas vezes, inclusive, Deus até se priva, se é que eu posso usar essa palavra, em respeito a Deus, Ele se priva de fazer algo benéfico para aquela pessoa, sabendo que aquela pessoa, por aquilo, pode se perder no caminho? Porque qual que é a finalidade última de Deus? É salvar o ser humano para a eternidade, não é? Não é que Deus não quer abençoar as pessoas aqui no sentido positivo, de curá-las, dar do bom e do melhor, mas a gente percebe que não é assim que Deus age, tá certo? A preocupação de Deus é de fato fazer com que essa pessoa entenda que a vida é a vida eterna, não essa vida momentânea aqui. Então a gente precisa ter muito cuidado e ter não só o discernimento de espíritos. O discernimento de espíritos é aquela ferramenta dada pelo Espírito Santo, ou manifestada em nós pelo Espírito Santo, para que na imediatidade da ocasião ali, ou seja, naquela hora, seja identificado qual é o espírito que está agindo. Qual dos três espíritos estão agindo? Porque nessa terra, nesse mundo, nessa existência, três espíritos agem aqui. O Espírito Santo, o espírito dos demônios, o espírito de Satanás, né? O espírito imundo e o espírito do homem. A gente tem que identificar, são três, irmãos, possibilidades de ação. Nem sempre é um demônio, nem sempre é Deus e nem sempre é o homem. Então, aqui há o discernimento de espíritos, né? Que vai dizer 1 Coríntios, lá, capítulo 12. Opa, já deu um recreio? O que está acontecendo aqui? Então, amados, vou pôr o trem aqui no silencioso, né? Porque esse aqui, não vou falar que pode ser aqui o capiroto, que está tentando interromper a aula, né? Vamos espiritualizar tudo. Inclusive foi essa a minha introdução na aula introdutória, que a gente não pode espiritualizar aquilo que é material e materializar o que é espiritual. Há um equilíbrio aqui, a gente precisa saber quem é que está agindo, né? Isso é necessário realizado pela ação do Espírito Santo através do dom de discernir espíritos. Mas existe outro discernimento, que é o que eu estou chamando a atenção para vocês aqui nessas duas primeiras aulas, quero chamar a atenção, que é o discernimento bíblico, doutrinário, espiritual. O discernimento bíblico, doutrinário, espiritual. O Espírito Santo, Deus não agirá jamais em contradição com aquilo que Ele estabeleceu como doutrina e como sua vontade na sua palavra, irmãos. Não tem como. Nenhuma profecia sequer, nenhuma suposta ação de Deus sequer, que vá contrário àquilo que Ele escreveu na sua palavra. Tá certo? E aqui é necessário um discernimento bíblico, doutrinário e espiritual. Ou seja, saber a vontade de Deus revelada na palavra. O Espírito Santo não irá entrar em contradição com a palavra, com as Escrituras. Isso é impossível. Vocês não concordam? Não é? Então a gente precisa... Vamos ler aqui um pouquinho, aí talvez a gente consiga desenrolar um pouquinho mais aqui esse pensamento. A introdução aí, né? As igrejas do mundo todo têm sido desafiadas nessas últimas 3 décadas, ou seja, esses 30 anos, a dar respostas a ênfases de um movimento dentro das suas fileiras que ficou conhecido como Movimento da Batalha Espiritual. O nome em si já sugere do que se trata. É um movimento cuja ênfase, olha só, a ênfase, né, maior é na luta da Igreja de Cristo contra Satanás e seus demônios. Conflito esse de natureza espiritual, quanto aos métodos, armas, estratégias e objetivos. Esse crescente interesse em círculos evangélicos por Satanás, demônios, espíritos malignos e o misterioso mundo dos anjos corresponde ao surto de misticismo atual. Um interesse crescente no mundo nos dias de hoje pelos anjos maus e bons e pelo oculto.
mas não somente no mundo. Dentro da própria igreja cristã, assistimos o crescimento vertiginoso da busca pelo miraculoso e sobrenatural na esteira do neopentecostalismo. Então, de 30 anos para cá, amados, tem surgido um movimento dentro da igreja que a ênfase dos cultos, a ênfase da vida cristã é briga com demônio, é luta com demônio, é ver demônio em tudo. E os cultos giram em torno disso, expulsão de demônio, cura, libertação. Essa é a ênfase da vivência comunitária, a ênfase da vida cristã. E isso está errado. Você está tirando um foco aqui. Isso é uma realidade? É uma realidade. Agora a gente não pode dar uma dimensão, maximizar, né, aquilo que não deve ter tanta ênfase assim. É uma realidade? É. Mas a ênfase do Evangelho é isso. Essa é a maior preocupação. Esse deve ser o tema diário, contínuo, constante das nossas reuniões, da nossa vida, a preocupação maior. E a gente aqui vai ler aliás, Colossenses capítulo 2, verso 18. Colossenses, capítulo de número 2, versículo de número 18. Paulo, o apóstolo, já vai advertindo esses irmãos na cidade lá de Colossos, essa comunidade dos crentes, para tomar muito cuidado, irmãos, com essa ênfase, né? Com essa ideia. Porque, irmãos, vou falar para você, que o negócio é atraente, não é não? Lidar com o sobrenatural, com o oculto, anjo e tal, visões, revelações, ter aí esse contato com o sobrenatural, não é algo assim que cativa, que não é, amado, sinceramente, né? Conheceu aquilo que os olhos não podem ver, né? Os ouvidos não podem ouvir. Isso, então assim, é meio complicado. Capítulo 2, versículo de número 18 e 19, 18 e 19, e assim: ninguém vos domine em seu bel prazer com pretexto de humildade e culto dos anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando de baldo inchado em sua carnal compreensão, e não ligado à cabeça, da qual o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Verso 18, Paulo vai exortar, vai advertir: cuidado, tá certo? Para não ficar se metendo em coisa que não entende, coisa que não viu. Culto dos anjos é o que a igreja ali, eles estavam praticando. Não, nós cultuamos aquilo que é sobrenatural. Esses cultos, irmãos, onde a ênfase e o ápice parece, não só das mensagens, mas da própria liturgia, é quando um anjo aparece. É quando alguém fala: vi um anjo, tem um anjo aqui, um varão entrou aqui com a bandeja na mão, aquela coisa toda, né? Então é muito complicado. A gente percebe que os irmãos ali que vai assim a loucura, né? Recebe ali o espírito de lagartixa, gruda na parede, espírito do aviãozinho e tal. Mas calma aí, o que está acontecendo? Porque não deveria ser a consciência de que Cristo está ali para ser adorado, que deveria alegrar nossa alma, né? Muito mais do que essas supostas ações miraculosas, místicas e tal. Eu nem estou dizendo que isso não é uma possibilidade, ou seja, que Deus possa enviar esses agentes celestiais, que são os anjos, tá certo? Para interferir em alguma situação, até mesmo na liturgia, não é isso que eu estou dizendo. Agora, quando isso é enfatizado, quando isso, não, isso o culto gira em torno dessas coisas. Aqui que é o perigo, aqui que é o problema. Eu quero que vocês entendam isso. Aqui que está o problema, a ênfase demasiada, a supervalorização dessas coisas, tá certo? E aí o verso 19 vai dizer, e essas coisas até tira a pessoa do foco, que não está ligado à cabeça, que é Cristo. Então, o centro da vida cristã é Cristo, irmãos. Tá certo? Eu prefiro muito mais ouvir a voz do Espírito Santo, falar com o Espírito Santo, ouvir a voz do meu pastor, meu bom pastor, do que ficar brigando com o demônio. Parece que teve uma ocasião assim com os apóstolos, né? Ficou uns 9 lá embaixo brigando com o demônio e uns 3 subiu com Jesus. Não é, irmão? Então tem gente que parece que ele tem quase que uma tara por brigar com o demônio, expulsar demônio, né? Eu acho meio complicado esse negócio. O demônio eu quero bem longe de mim, irmão. Bem longe. Já tive algumas experiências, mas eu nem me vanglorio delas, nem gosto delas. E se possível fosse, eu nunca as teria. Com demônios, inclusive. Tá certo? Coisa assim, meio complicada, né? Não quero nem ficar relatando muito, porque
eu nem acho tão vantagem não. Às vezes a gente conta para mostrar que é uma realidade de fato, né? Mas eu já tive algumas experiências assim muito ruins. Não queria ter, eu preferia que Deus me mostrasse um anjo do que um demônio. Eu preferia que entrasse na madrugada na minha casa um ser celestial, né, trazendo alguma mensagem confortadora para mim, do que um demônio lá para me perturbar e eu ter que orar lá e sair expulsando. Que ele tá mexendo nas panelas da minha esposa. Tá certo? Não, tu vai. Não, aconteceu isso já várias vezes. E várias experiências eu tive, mas irmãos, isso para mim não é um motivo de gozo, de alegria, de mostrar que eu sou super espiritual, que isso acontece na minha vida, e o diabo está furioso com a minha vida e não tem poder sobre mim. Não, amados, isso para mim não é uma pauta, isso para mim não é um motivo de eu ficar falando. Eu prefiro muito mais falar, olha, eu tive uma experiência com Deus de uma maneira tão gloriosa que Ele me envolveu com a sua graça. O Espírito Santo falou comigo de uma maneira tão profunda, a sua voz é tão doce, é muito melhor, amados. A nossa relação é com Deus, eu não tenho nada a ver com Satanás, com o demônio, eu quero bem longe, eu quero ir lá para os quintos, que ele vá. Não me perturbe não, pelo amor de Deus. Então vamos lá. Por neopentecostalismo, quero dizer aqueles movimentos surgidos em décadas recentes, que são desdobramentos do pentecostalismo, a gente tem que diferenciar, tá certo? Pentecostalismo é uma coisa, o neopentecostalismo é outra coisa. Aí o do pentecostalismo clássico no início do século, né? Mas que abandonaram algumas de suas ênfases, características e adquiriram marcas próprias, com ênfase em revelações diretas, curas, batalha espiritual e particularmente uma maneira de encarar essa realidade espiritual. Então dá ênfase demasiada e supervalorizar os poderes demoníacos. Aqui que é a característica do neopentecostalismo. A maioria das igrejas pentecostal dá ênfase nisso. A pentecostal mesmo, não. Aí já está perdendo a característica, Erickson. Aí é neopentecostal. Porque a característica da igreja pentecostal vai dar ênfase aos dons espirituais, ao batismo com o Espírito Santo, ao falar em línguas, em curas também. Só que aqui já muda a característica da igreja do movimento pentecostal, o pentecostalismo clássico que a gente chama. Aqui é o neopentecostalismo, que eu nem gosto de chamar de neopentecostalismo, porque eu acho que neo é uma coisa que é melhorada, né? Que é novo. Seria novo, mas no sentido melhorado. Eu acho que o termo melhor seria pseudo-pentecostalismo. Aí sim. Porque o pentecostalismo é um movimento de Deus, um movimento bíblico, uma doutrina excelente. Eu não tenho dúvida disso. Que as características são essas, as ênfases, né, são essas. Batismo com o Espírito Santo, falar em línguas, profecia, curas e tal. Essa seria colheita de almas, evangelização. Então, tanto é que o Brasil aqui, o que em quase 500 anos as igrejas reformadas não fizeram na evangelização, em menos de 100 o pentecostalismo aqui deu de 10-0 e ganhar almas para Cristo e tal, né? Então foi uma explosão aqui do evangelho por conta dessa ação poderosa, enfática do Espírito Santo, através de curas, libertação e etc. Então assim, o pentecostalismo é uma coisa, o neopentecostalismo é outra coisa. Porque hoje nós vamos, algumas pessoas vão na igreja, da igreja pentecostal, e quando você vai ver, é o pentecostalismo puro, a ênfase na batalha espiritual, que nem uma mulher me chamou pra mim na casa dela, né, que ela ia fazer uma coisa, aí ela falou que era pentecostal, aí nós foi lá, o cara não era. Ungiu as mãos lá e falou que tava um espírito tranca-rua na casa dela, trancando tudo lá. Começou a ungir as paredes da casa da mulher, falando... Isso é característica neopentecostal. Placa, irmão, não vai hoje placa não define mais nada. Eu estava passando em casa ali perto, e eu vi lá, Igreja Batista... Pentecostal. Não, aí não tem como. Inovado. Não era. Igreja Batista... Igreja Batista Pentecostal uma vez. Não, aí é totalmente um negócio estranho. Igreja Batista, mas era uma nomenclatura lá, que era alguma coisa do fogo, do sapatinho de fogo, não sei, eu falei, ué, que negócio estranho, porque a Igreja Batista ela tem uma característica. É a mesma coisa, vê lá, uma Assembleia de Deus e sapatinho do fogo. Tem lá no São Rafael, não sei se você sabe lá, irmão, tem lá no São Rafael lá. Pelo menos tinha, né, uma lá que, bem pequenininha, ali da Travessa da Baronesa. Então tinha lá. Assembleia de Deus, sapatinho de fogo. Pronto, eu congreguei numa igreja chamada Assembleia de Deus, o Pentecoste chegou. O nome é Assembleia de Deus, mas não tem nada a ver com as doutrinas da Assembleia de Deus, com a tradição, com a característica, com a identidade. Então assim, placa hoje, irmão, não quer dizer muita coisa. O que a gente vai distinguir
Que igreja é diferente da outra por causa da sua doutrina, daquilo que eles dão ênfase. Aí sim, tá certo? Então é por isso que a gente tem que ter cuidado. Mas a ênfase aqui, então, é demasiada em supervalorizar os poderes demoníacos. Existe, mas essa supervalorização, essa ênfase desmedida, esse focar nessas coisas, irmãos, isso aqui é um desvirtuar, na verdade, do movimento pentecostal, tá certo? Então, bora lá. Então, é isso que vai caracterizar aí, né? A ênfase nessas revelações diretas, curas, batalha. Vocês nunca participaram, nunca viram o culto assim, onde o momento mais esperado é justamente a parte onde vai ter as revelações, as curas, as visões. O pastor contou uma história, o pastor entre aspas, né, que tem o pastor principal e o outro que chegou agora, que ele era da igreja presbiteriana, aí ele saiu, que ele foi para o interior da Bahia, ele entrou na igreja Assembleia de Deus. Aí a igreja Assembleia de Deus mandou ele para o interior da Bahia, bem interior mesmo. Aí ele chegou lá para o culto para iniciar, que ele era novo pastor, né, lá. Aí os caras não queriam abrir a igreja porque a mulher que fala da batalha espiritual, fala das profecias, não tinha chegado. O culto só ia começar se essa mulher chegasse. É mesmo, mano? É sério, ele contou. Meu Deus do céu, que treva. E ele não abriu a igreja enquanto a mulher não chegava. Olha. Ele teve que voltar para casa. Você vê que absurdo? Então assim, amados, o culto cristão, seja ele pentecostal ou seja ele reformado, se é que a gente pode colocar, porque é tão complicado hoje em dia, para a gente falar de uma doutrina é muito complicado, porque o que tem de... hoje não basta falar assim, eu sou um discípulo de Jesus. Não basta. Você é o quê? Ah, eu sou crente, pentecostal, não sei das quantas. Não, eu sou reformado, calvinista, não sei o quê. Não, mas você é calvinista supralapsariano ou infralapsariano? Então. Não, você é sensacionista ou continuista? Irmão, o negócio tá complicado hoje, né? Então, tem que ter um currículo só. Tem que ter ali, você fala, meu Deus. Mas é muito complicado por conta dessas distorções todas, né? De todas essas misturas doutrinárias que elas, na verdade, mais confundem, porque elas tiram as características. E na verdade, amados, estão tirando características de uma igreja cristã bíblica. Não é nem de uma identidade teológica, é cristã bíblica mesmo. Então, por exemplo, quando você vê essas ênfases em revelações, onde o culto, o esperado nesse momento, está errado isso. Isso não é bíblico. Não é? E aqui há uma grande imagem... Oi? Como é que você acha que a gente poderia mudar isso? Daqui a pouco a gente vai tentar trazer alguma sugestão aí, Vano. Calma aí. Então, olha só, segura o anjo aí. A gente, eu não sei nem o que eu estava falando mais. Você falando que as igrejas estavam dando ênfase no culto da profecia. Isso, sim, isso aí eu sei, mas não lembro o que eu ia falar não. Mas deixa pra lá, vamos lá, continuar aqui. Na leitura, né? Vocês estão acompanhando aí? Deus é percebido somente em termos de sua ação extraordinária, então... Deus é percebido... Ah tá, agora lembrei. Não podia deixar de falar isso não. Essas coisas dão margem para que... Porque assim, amados, nós temos segurança do que é a vontade de Deus através da Bíblia Sagrada. Não é isso? Sim ou não? Não é? Então a palavra ministrada, a palavra pregada é vontade de Deus, é inequívoco. Agora quando vem uma pessoa supostamente dizendo que Deus revelou tal e tal e tal coisa, é muito complicado. Se isso não passar pelo crivo bíblico. E que dificilmente nessas reuniões isso é feito. Porque o tal profeta ou a tal profetisa que fala, eles têm como de fato Deus falando. E é muito complicado quando a Bíblia é deixada de lado e é substituída por essas supostas revelações e essas visões. É muito complicado. Ou seja, a palavra já não basta mais. A palavra, ela até cabe, mas cabe assim como de uma forma secundária. Sabe, coisinha, é um detalhe, é um pretexto para trazer essas outras coisas. Vocês estão entendendo o que eu... Então, é isso que eu entendo, que é muito complicado quando uma igreja dita cristã, ela assume como sua prática diária. Eu acho muito complicado isso. Deus é percebido somente em termos de sua ação extraordinária, nunca ordinária. Então, as igrejas que têm essa característica, eles só conseguem enxergar a ação de Deus miraculosa, sobrenatural e tal. Então, Deus é percebido somente em termos de sua ação extraordinária, ou seja, milagres, cura, só assim, né?
nunca de uma forma ordinária, ou seja, natural. Assim, para o neopentecostal típico, Deus o guia na vida diária através de impulsos, sonhos, visões, palavras proféticas e dá soluções aos seus problemas sempre de forma miraculosa, como libertações, livramentos, exorcismos e curas. Sabe aqueles crentes, irmãos, que eles vivem pautados assim, eu senti de Deus, Deus me mostrou, eu sonhei tal coisa. E essas coisas vão pautando a sua vida, ele vai tomando decisões a partir disso, eu acho muito perigoso. Volto a dizer, não é que Deus também não se manifesta por esses meios, por essas vias. A questão é que se um cristão, ele toma isso como referência na sua vida para tomar decisões, é muito perigoso, irmãos. Quem é que, a não ser que essa pessoa tenha uma intimidade, um discernimento absurdo espiritual com Deus, que identifique claramente que aquilo é de... Mas eu acho muito complicado, porque geralmente essas questões são até terceirizadas, né? Terceirizadas no sentido assim, não, se a irmã Mariazinha do Fogo, eu preciso que ela ore para mim porque eu preciso de uma resposta de Deus. Aí, dependendo da resposta de Deus, a resposta da Mariazinha do Fogo, através da suposta revelação ou profecia, a pessoa vai lá e toma uma decisão. Quer dizer, eu tomo uma decisão na minha vida que muitas vezes vai prejudicar minha família, minha vida e terceiros, e eu vou colocar isso na mão de uma pessoa? Não, amados. Eu acho muito perigoso. Né? Fulano, a profecia de fulano, Deus falou assim através da vida de fulano, vou lá e tomo a decisão. Meu amado, a decisão é de responsabilidade sua. E se não der certo, você vai culpar lá? Você acha que ela vai reparar o quê? Eu não entendi. Não entendeu, Barão? Não. Você tomar decisão, Erickson, porque a outra pessoa disse que Deus mandou você fazer isso ou aquilo. Tá entendendo? É isso aí, simplesmente isso aí. Meu. Então é muito complicado. Então essas pessoas, elas vivem assim, amado. Deus só fala de uma forma nunca pela Bíblia, nunca por um ensino, nunca por um aconselhamento, nunca por um estudo, nunca. Tem que ser só por revelação, só por sonhos, só por visões, só por profecias. Essas coisas pautam a vida da pessoa. E aí a gente percebe, amado, via de regra, essas pessoas que vivem assim, meu Deus, que dificuldade de um caráter cristão naquela pessoa. Que dificuldade de uma postura cristã na vida daquela pessoa, dentro da sua casa, na conjugalidade, na criação dos filhos, na vida comunitária, na vida profissional, na vida familiar, nos parentes, na vida dos vizinhos. Via de regra é isso que a gente percebe. Ou vocês nunca fizeram essa comparação saudável, que é olhar a vida dos outros e ver isso? Posso continuar, irmãos? Vamos lá. A doutrina que caracteriza mais que qualquer outra as igrejas evangélicas no Brasil hoje é a crença em milagres. Não é? Sim ou não, Márcio? Sim. Não é a crença em milagres? As maiores igrejas que nós temos, os ajuntamentos, a mídia aí, o que transmite? Milagre. As igrejas que são baseadas em milagre. Não é? É claro que não estou dizendo, diz o autor aqui, e eu também, que crer em milagres seja errado. Tá certo? Só que a base de uma igreja não pode ser em milagres. A base, ela não pode ser baseada nisso, irmãos. Eu coloquei uma observação aqui, que é o seguinte. Se o extraordinário passa a ser um cotidiano, deixa de ser extraordinário e passa a ser ordinário. Não é, irmão? O que é o extraordinário? Acontece de vez em quando. Todo dia cura? Todo dia milagre? Todo dia, isso deixou de ser extraordinário. Começou a ser ordinário. E aí, amados, uma igreja que é baseada nisso, ou seja, ela não tem uma estrutura boa na palavra, não dá ênfase à família, não dá ênfase a discipulado, não dá ênfase a missões, mas ali o negócio, o povo está ali para uma coisa só, para a solução dos seus problemas imediatos, desemprego, enfermidade, ou a empresa quebrou, está querendo uma realização, a casa própria, não é? Isso é o que enche a igreja, porque ali é uma promessa. Deus vai agir na tua vida, Deus vai destrancar as tramas do inferno, né? Deus vai tirar esse tranca-rua aí. Você precisa ser liberto disso. Calma aí. É cristão? A gente está falando de cristãos? Como que uma igreja de cristãos, as pessoas podem viver nessa
Essa vida cotidiana. A base lá é o milagre, irmãos. É o milagre. O que é colocado lá no outdoor é a cura do camarada que estava canceroso. E eu não estou dizendo que Deus não age, que não faz isso, não é isso. Eu estou dizendo que se uma igreja ela é baseada nisso, ela é apoiada nisso, e a pessoa vai motivada por essas coisas apenas, é muito complicado. Você está deixando de lado a mensagem do Evangelho. Arrependimento, perdão, vida de fé, vida da graça, compartilhar a salvação. Não é, irmão? Muito complicado. Você está deixando aquilo que é base, aquilo que é centro do Evangelho e está pegando os acessórios. Essas coisas são acessórios. Cura, libertação, são acessórios. Mas isso não é o Evangelho. Essas coisas aqui, que você leu lá em João, elas são providenciadas por Deus para que essas pessoas, inclusive, cada vez mais sejam edificadas em Cristo, cresçam em Cristo, glorifiquem a Cristo, deem graças a Cristo. Tá certo? Não o contrário. Não é o contrário, mano. Jesus não morreu para realizar milagres. Jesus morreu para salvar pessoas. Tá certo? Vamos lá. O que estou dizendo é que na hora em que a crença em milagres contemporâneos e diários passa a ser característica maior da igreja evangélica, algo está errado. Característica maior. Aquela igreja é conhecida por quê? Porque lá Deus levanta paralítico. Porque lá os demônios caem mesmo. O demônio lá chegou, trupica, cai, não tem jeito. Característica maior, irmão, maior. Jesus nem é falado muito nessas horas, só para expulsar mesmo, só para decretar a cura. Mas Jesus enfatizado como Filho de Deus, como Salvador, Jesus como morrendo na cruz do Calvário para salvar aquele pecador que estava em dívida para com Deus, essas mensagens não aparecem, dificilmente. Né? Jesus só aparece como um nome a ser usado como um amuleto para abençoar lá a pessoa. Só. É muito complicado esse negócio. Característica maior de uma igreja não pode ser isso, não. A hermenêutica sobrenaturalista do neopentecostalismo, neopentecostalíssimo, representa um desafio para uma das doutrinas típicas da tradução reformada, que é a providência de Deus. Partindo das Escrituras, os reformados usam o termo providência para se referir à ação de Deus pelo Espírito, agindo no mundo através de pessoas e circunstâncias da vida para atingir seus propósitos, ou seja, via natural, amados. Vocês sabiam que Deus age muito mais e com muito mais frequência por vias naturais do que por sobrenaturais? Muito mais. Deus interfere na natureza poucas vezes. Tá certo? A natureza são as leis estabelecidas por Deus para que os negócios funcionem. Então a via que Deus usa é muito mais natural do que sobrenatural. A gente vai dar exemplo daqui a pouco aqui, para a gente entender isso. Esses meios não são intervenções miraculosas ou extraordinárias de Deus na vida humana, mas simplesmente meios naturais secundários. Reconhecemos que Deus intervém miraculosamente nesse mundo, é fato, né? Mas sempre em regime de exceção. Normalmente ele age através dos meios naturais. O neopentecostalismo, deixa eu colocar a palavra mais aqui. Por enfatizar a ação sobrenatural e miraculosa de Deus no mundo, a qual não se nega, nem se pode negar, né? Acaba por negligenciar a importância da operação do Espírito Santo através dos meios secundários naturais. O perigo de entender isso é que haverá uma tendência a nos tornar negligentes às nossas responsabilidades. Está aqui, ó, no rodapé, aqui, ó, escrito aqui, ó. Tô lendo. Tá vendo aqui? Tem rodapé aqui. Então, conteúdo de aluno é assim, né? Tem coisinha a mais. O aluno estuda e tal, faz uns comentários. Então, o perigo, irmão, de entender isso, ou seja, que Deus só age pelo sobrenatural, é que vai haver uma tendência a nos tornar negligente, omisso às nossas responsabilidades. Tudo na conta de Deus. Tudo é o Espírito Santo que deve fazer. Tudo é responsabilidade de Deus. Né? Vou dar um exemplo aqui bíblico, que é Tiago capítulo 2, versículo 14 a 17. É uma tendência, não tem jeito. Aquele que põe tudo na conta de Deus, ele se torna negligente quanto aos seus deveres, às suas responsabilidades. Um dia, me chamaram para pregar, foi numa festividade de aniversário da igreja, do templo, né? Então acho que foi num domingão lá de manhã. Tinha 2 pregadores, eu e mais outro pastor lá. Pastor até meio veterano e tal, e eu novão lá e tal, né?
Acho que eu não usava barba, não. Era bem novo. Aquele tempo e tal. Não tinha, mas não usava. E aí eu preguei, foi sobre família. Eu achei muito interessante. Falei, não, parece que eu até vou voltar lá mês que vem. É onde minha irmã congrega. E aí eu falei, o tema foi família, então eu enfatizei a questão do relacionamento pais e filho, né? E eu falei a respeito da necessidade dos pais manterem um diálogo com seus filhos, criarem um vínculo de amizade com seus filhos, serem amigos dos seus filhos, né? Isso ia facilitar muito a questão de não perder os filhos para as drogas, né? E para outras coisas mais aí e tal. E você dialogar, conversar, ser amigo, se aproximar e tal do filho, né? Descobrindo alguma dificuldade, fala, filho, vem cá e tal. Vamos conversar aqui, orar junto e o que está acontecendo? O pai é o teu amigo, né? E tal. Então, criar esse vínculo aí humano, irmão, de amizade. Eu preguei isso, o pastor seguinte despregou tudo que eu preguei. Seu filho está passando problema, com droga, não sei o quê, não fala nada com ele não, fala só com Deus. Só ora a Deus. Eu falei, meu Deus do céu. Eu fiquei perturbado. Saí desabençoado daquela... Desabençoado. Eu pensei que eu estava fazendo um serviço lá aos irmãos, contribuindo, né, para edificar a vida dos irmãos. Veio o pastor e desconstruiu tudo. Como assim? Só orar a Deus? E a via humana? E a responsabilidade paterna e materna? E a nossa responsabilidade como pais cristãos, irmãos? E a nossa vida humana, de sociedade? E a nossa vida de família? Onde eu tenho que criar vínculos de amizade afetivos com as pessoas, com os filhos, conjugalidade. Onde fica isso? É só na conta de Deus? Quer dizer, o filho não tem uma referência com o pai como uma pessoa que pode confessar os seus pecados, conversar. Não tem, é só Deus, só o Espírito Santo? Não fala nada? Como assim? Então, vocês percebem essa visão de que tudo tem que ser na conta de Deus, como exclui a nossa responsabilidade, nos torna a gente negligente, põe tudo na... Não é Deus que vai fazer. Mas não é isso que a Bíblia ensina. Tiago vai dizer isso, capítulo 2, versos de número 14 até o 17. Que é essa fé que parece ser uma fé extraordinária, não? Não, essa pessoa tem fé mesmo, porque ela não faz nada, não põe a mão dela. É tudo, Deus. Não, irmã, não põe a sua mão não, irmã. Deixa que Deus, pega na mão de Deus. Tem coisa que diz, não, eu entreguei na sua, por que você quer devolver para mim? Faz a sua parte, responsabilidade de ser pai é sua, não é minha. Você é um pai negligente, não dá tempo para seu filho, não é amigo dele, e aí você quer agora que eu converta ele. Eu não vou falar quem, até um parente meu. Disse, André, liga para o meu filho, fala algumas coisas para ele que ele não quer saber nada de Deus. Eu pensei comigo, essa mulher está do lado dele 24 horas, não sei quantos anos, desde que nasceu, não consegue transmitir Cristo, eu aqui do outro lado do mundo, vou conseguir alcançá-lo virtualmente? Mas que compreensão é essa, amados? Não é, irmão? O que é isso? Ô, pastor, vai lá em casa, ora pelo meu filho e tal. Não, lógico que pode fazer isso, irmão. Lógico que pode fazer, não estou falando que não pode. Mas calma aí, tu é crente, tu é pai, é mãe. O canal é você lá, não é o pastor. Não é o pregador que deve levar o seu filho a Cristo, é você. Eu, como pai, vou me sentir muito desonrado. Vai ser uma vergonha para mim se os meus 2 filhos aceitarem a Cristo por meio de uma pregação de qualquer pastor fulano de tal. Qualquer profeta, pregador. Vai ser uma desonra para mim. A pessoa, meu filho, 14, 15, 16 anos, lá no meio da igreja, tomou a decisão por causa daquela pregação e não por influência minha na sua vida de 24 horas, durante 15 anos, onde eu estava como um pai cristão, irmãos. Que eu não ensinei meu filho, que Deus disse, ensine você o seu filho. Não é o pastor, eu não posso transferir isso, terceirizar isso. Eu não posso colocar na responsabilidade do outro. Não posso, não, é o Espírito Santo que tem que fazer isso. O Espírito Santo, lógico que tem que fazer isso, mas é através da via humana, da influência, do exemplo. Tá certo, irmão? Então a gente precisa saber muito bem o que a Bíblia ensina a respeito dessas coisas. Nem tudo é tão espiritual assim. Parece, não parece? Gente que é espiritual, fala nada e tal, só oração, só oração, só oração. Não parece? Não dá um ar assim de... Essa pessoa confia em Deus mesmo, só oração, mas não faz nada. Nada. Né? Aí é fácil, né, irmão? Tudo na conta de Deus. É muito complicado.
Tô nervoso não, deixa eu tomar só um minuto. Capítulo 2 de Tiago. E eu sou pentecostal, viu, Diogo? Sou pentecostal. Capítulo 2, moderado. Clássico. Moderado, né? Capítulo 2, verso 14 e 17. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? Se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, olha só, coisa simples, prática, básica do dia a dia, e algum de vós lhe disser, ide em paz, aquietai-vos, fartai-vos, e lhes não deres as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Já pensou, amado? Olha só, não, Deus vai providenciar, Deus é o Jeová, como que é o provedor lá? Jeová Jireh, Jeová Jireh vai providenciar para você, amado. Ele é o Deus ele é o bom pastor, nada te faltará. Isso, a minha providência é através da tua vida, cidadão. Se está vendo, está enxergando, vai lá e faz lá. Inclusive, eu te dei condição para fazer isso. Você tem a mais lá, não é para você, não era para dividir, você não está entendendo nada. Você compreende, amados, o que a Bíblia ensina? A via natural das coisas, cotidiana, do dia a dia, o mais humana do que essa coisa extraordinária e celestial. Então Deus age pela via humana. O agrado de Deus é agir por meio do seu corpo, que é a igreja, não é? Então a vontade de Deus, o desejo de Deus, é lógico que Deus não se limita a isso, senão estava falido e um monte de gente estava perdido e lascada, pela nossa negligência e tal. Mas assim, Deus, Ele nos convidou para ser cooperadores dele. Então, o agrado de Deus é usar a sua igreja. Quando ela falha, Ele age de uma forma sobrenatural e usa até o Satanás, o filho do diabo e todo mundo, né? Porque Deus é o cuidador da humanidade. Mas assim, a vontade é que nós, a igreja, os servos de Deus, discípulos de Cristo, a gente seja esse meio para mitigar, para amenizar o sofrimento da humanidade, irmãos. Tá certo? Nós, igreja, instituição, organização, gente, Deus quer usar a gente. Nós temos o Espírito de Deus. Nós temos a sabedoria de Deus. Nós temos recursos que Deus nos deu, diversos, cada um de nós tem algum recurso, algum meio, algum dom, alguma habilidade, algum meio, né, para alcançar e abençoar pessoas, seja na evangelização, seja no socorro imediato, seja de que forma for, mas é a gente que Deus quer usar. Aí toda vez que a gente é negligente e não faz a nossa parte, é que Deus faz milagre. Então o milagre é muito mais para envergonhar a gente do que para honrar Deus. Porque mostra para a gente a negligência que a gente é. Um dia eu estava em outra igreja, eu só vivo em igreja por aí, né? Eu passo esses nervosos. Estava na igreja, convidado era aniversário de uma igreja, do templo, aniversário do templo lá. Domingo de manhã, estava eu lá. Fui representar o pastor, porque o pastor não pôde ir. Aí, acho que eu já contei isso para vocês outra vez, não vou contar de novo. Aí pregou o pastor, e o pastor pregou. O seu testemunho foi que ele não tinha um terno novo, tinha um terno só, surrado, negócio, sabe, desgastado e tal. E aí, ele era o pastor da igreja lá, no interior. E aí, ele sem terno, sem roupa, né? Não é que ele queria luxo, ele não tinha uma roupa digna, um negócio surrado, né? No mínimo a gente precisa andar dignamente e tal. E aí ele chegou na frente da loja assim de terno e tal, e pensou e olhou e falou, né? Nossa, assim, eu queria um terno desse e tal. Mas parece que a vendedora, ela ouviu de alguma maneira isso, alguma coisa assim que aconteceu. E Deus moveu o coração daquela vendedora, parece que conhecia o pastor, de alguma forma lá, e aí chegou na casa dele o terno. Olha só, Deus agiu, irmão. Deus operou, mas não era nem crente a vendedora. Não era crente. Não era nem muito menos da igreja dele. E o povo, imagina, naquele culto, eu estava lá, glorificou a Deus porque o milagre foi feito. Deus agiu de uma forma sobrenatural. E eu, carnal do jeito que eu sou, incrédulo do jeito que eu sou, não tão pentecostal do jeito que eu sou, vendo os irmãos glorificando a Deus pela intervenção miraculosa de Deus, providenciando o necessário e o básico para o pastor, fiquei pensando comigo, será que esse povo não está entendendo que Deus só fez o milagre porque a igreja foi negligente concernente ao cuidado do seu pastor?
Aí eu fiquei nervoso. Como eu estou agora ficando nervoso. Meu Deus do céu! A negligência do povo. Deus precisou fazer um milagre. Mas é isso que Deus ordenou para o seu povo fazer? Esperar o seu milagre para ajudar um irmão, um líder espiritual, um orientador espiritual, que era o pastor no caso, para lhe suprir uma necessidade, amados? Biblicamente o que vocês conhecem. O que está errado aqui? Não é um não entendimento e a negligência daquele povo de se cuidar? E aí Deus precisou realizar o milagre? No aniversário era para ter abençoado o pastor, né? A igreja, né? No aniversário do pastor. Não só isso, né? E não só o pastor, amados. E não só o pastor. Numa comunidade de crente, onde eu olho para o Erickson, eu percebo que ele está com um sapato furado, irmão. Eu vou orar a Deus. Senhor, usa alguém, providencia. Meu irmão, eu vou fazer alguma coisa, fazer um correzinho, como diz o outro aí, né? Fazer alguma coisa? Que é isso? Eu preciso ser usado por Deus para fazer aquilo que a Bíblia diz em Atos que era feito. Que quando eu tinha alguma coisa e vi outro irmão necessitado, eu pegava do que eu tinha e também dividia. Ninguém tinha nada como propriamente seu. Tudo que tinha de um era de todos. Vivia-se ali uma comunhão, né? Ninguém tinha falta de nada, tinha necessidade de nada. Porque o Espírito Santo movia o coração do César, do Pilatos, irmão, do Caifás? Lógico que não. Os irmãos olharam a necessidade e falaram, não, calma aí, ó, eu tenho 3 pares de sapato, não preciso. Você está faltando um, toma. E nisso o povo lá de fora, que não era cristão, olhava essa prática da igreja e glorificava a Deus, irmãos. Olha só. Isso é uma ação sobrenatural? Não, é natural. E Deus não estava agindo? Estava agindo. E não era um testemunho poderoso? Claro que era, pela via humana. Eu vou dar uma pausa aqui, para não me alterar mais. A gente vai para os nossos comerciais. E no nosso recreio a gente volta aqui, tá bom? Deixa eu só fazer aqui que